Sabe aquele momento que você meio que fica se perguntando por que das coisas? Não sei se isso acontece só comigo, mas hoje eu vou falar o porquê que eu decidi escolher a psicologia como carreira e não outra, sabe? O que acontece? Eu comecei a me fazer alguns questionamentos em relação à psicologia e o que me ajudou bastante a entender o porquê eu realmente queria psicologia foi quando eu comecei a pensar sobre quando eu estivesse exercendo aquela profissão, sabe? Em relação à rotina, em relação a o que eu teria que fazer em si, sabe? Porque eu acho que é algo importante a se pensar assim. A rotina em si que você vai ter, se tá meio que alinhada com as coisas que você gosta e com as coisas que você tá buscando, entende? Por exemplo, existem outras coisas do meu interesse, por exemplo, academia é algo do meu interesse, mas eu não tenho o menor interesse em ter que dar aulas, em estar dentro do ambiente de academia durante todo o dia. Eu sei que tem outras ramificações que eu poderia seguir, mas não é algo que está no meu interesse, entende? Não é algo que está no meu interesse. Diferentemente da psicologia, que já é algo que o fato, isso tá de alguém totalmente que não tá imerso ainda no mundo, mas essa é a minha visão de fora, entende? Essa é a minha visão de fora. Acredito eu que o fato de estar ajudando as pessoas a se sentirem melhor, isso já é algo que me traria uma certa satisfação pessoal e meio que um bem-estar, sabe? Estar ouvindo as pessoas. Isso é algo que me deixa bem comigo mesmo, assim, sempre me deixou. E a questão de me entender também. Sempre fui muito curioso em relação a isso, a parar e buscar entender o porquê de algumas coisas. O porquê que determinadas coisas aconteciam como aconteciam. E isso foi me movendo e eu comecei a entender que definitivamente eu estaria mais voltado para essa área, porque sempre foi algo que eu gostei, assim, entende? Sempre fui alguém muito curioso em me entender o porquê que as pessoas faziam o que faziam, sempre curioso em entender um determinado comportamento, sabe? Seja lá o que for. Talvez a pessoa tenha sofrido por algo e por que talvez a pessoa tenha sofrido algo e o que aquele sofrimento vai desencadear na pessoa a longo prazo, assim, sabe? Ou a pessoa hoje está sofrendo por algum acontecido do passado e como que esse sofrimento em si de hoje foi causado por aquilo, sabe? É algo que é totalmente do meu interesse, assim. São coisas que me fazem me sentir bem, assim, entende? E em relação ao trabalho em si, eu consigo ver ele muito mais como algo que eu sei que eu vou ter que estudar muito depois para continuar aprendendo mais e consequentemente me melhorando, sabe? Tendo esse autodesenvolvimento. Eu sei que isso vai ser bom para mim e para as pessoas que eu vou atender. E levando isso também mais para um lado da internet em si, acredito eu que esse canal vai ser meio que esse porta-voz de alguns conteúdos, sabe? Vai ser onde eu vou me comunicar, vou falar sobre o meu trabalho em si. Outra questão é a questão da flexibilidade. Acredito eu que não vai ser tão flexível assim, mas em si
pra mim, na minha visão, vai ser um pouco mais flexível do que outros trabalhos, por exemplo. Por exemplo, o trabalho de, sei lá, um médico. Muitas das vezes ele vai ter que fazer plantão, ou a rotina dele vai ser aquela 12 por 36, por exemplo, vai ter que trabalhar em turnos. Isso já não é algo que me agrada tanto, entende? Essa inflexibilidade. Talvez eu tenha que ficar mais assim, entende? Obviamente, o salário é exorbitante, né? Mas não é algo que me traria tanta satisfação. Eu prefiro, entre aspas, algo mais previsível e que me dê meio que essa flexibilidade, assim, essa tranquilidade, entre aspas, entende? Não é que eu tô procurando algo que seja mais fácil, só que eu prefiro mais ter essa paz de ficar mais tranquilo, de poder estudar, de poder me dedicar a aprender mais coisas, outras coisas, do que essa rotina mais caótica, assim, entende? É algo que eu prezo bastante. Esses momentos onde eu tô mais pra baixo, tô mais tranquilo e que definitivamente pra mim é algo que me faz bem, entende? Diferentemente, por exemplo, de um ramo que hoje eu tô meio que inserido, que é a engenharia, por exemplo, não é algo que, que me atrai tanto, porque é um caos total, entende? É um caos, definitivamente um caos. Entende? É muito imprevisível, é muitas coisas que, querendo ou não, às vezes saem do controle. Você tá lidando o tempo todo com pessoas ali, entende? Com funcionários. Não é algo que eu queira tanto assim. Sem contar que eu não tenho muito interesse em entender o porquê, como é feito um prédio, por exemplo. Por mais que seja a área que eu esteja inserido hoje, não tenho tanto esse interesse, entende? Eu tenho muito mais interesse em entender o porquê que fulano tá triste porque o namorado terminou, do que entender como se constrói um prédio. Entende? Eu tô muito mais interessado, tenho muito mais interesse em entender o comportamento da pessoa, porque ela teve um determinado comportamento, porque ela fez tal coisa, sabe? E eu tenho muito mais interesse nisso. É notável. É notável que o meu interesse é muito mais em entender as pessoas e me entender, mas principalmente entender as pessoas, do que em outros assuntos. Eu prefiro muito mais entender o que se passa na cabeça, muito muito mais interessado em entender o que se passa na cabeça das outras pessoas do que em qualquer outro assunto. Entende? Do que qualquer outro assunto. Então, pra mim, isso é algo que me atrai bastante. Que atrai a minha curiosidade, atrai meu interesse. Entende? É diferente de qualquer outra área que seja esse caos, que não me dê essa tranquilidade assim, de poder sentar, de ficar um pouco mais tranquilo, entende? De poder pensar em alguns assuntos. Mas hoje é bem complexo, por exemplo, igual eu falei da questão da engenharia em si. Você, pelo fato de você estar meio que inserido, isso até vai ser até um outro vídeo que eu quero gravar, de você meio que ficar tentado, sabe? Você fica um pouco tentado porque você vê que rola muito. Você, querendo ou não, você fica um pouco tentado pelo dinheiro, entende? Porque, por mais que não seja algo que você tem tanto interesse, mas você vê que é um mercado que rola bastante dinheiro, assim, entende? Então você fica meio que tentado, não pelo trabalho em si, mas você fica meio que tentado pelo dinheiro, entende? E eu não quero meio que ficar tentado assim pelo dinheiro em si, porque eu sei que vai dar dinheiro, mas não vai ser algo que é do meu interesse, algo que eu goste,
algo que vai me dar uma percepção de tempo diferente, sabe? Por exemplo, a percepção de tempo numa fila de um banco, por exemplo, é totalmente diferente da percepção de tempo quando você tá, sei lá, jogando alguma coisa, fazendo algo que você gosta, entende? Então, eu prefiro estar fazendo algo que eu gosto, que é do meu interesse, do que algo que eu esteja fazendo simplesmente pelo dinheiro, entende? Por mais que possa ser temporário assim, entende? Pode ser que eventualmente possa acontecer de ser algo temporário, mas a longo prazo a tendência não é essa, entende? Igual tá sendo agora. A tendência é eventualmente em algum momento eu sair dessa área e permanecer e começar e cair de cabeça nisso aqui, na psicologia, que é o meu interesse. Outro ponto que eu tô achando bem interessante é o fato dos vídeos em si, que tá sendo bom gravar os vídeos e eu tô me entendendo bastante gravando esses vídeos, porque a maioria das vezes eu tenho que escrever sobre coisas, pensar e depois falar sobre elas. E isso tá me dando uma clareza maior das coisas. Entende? Eu tô tendo essa clareza maior pra, pra falar. Falar nem tanto, né? Às vezes eu me perco um pouquinho no raciocínio, mas eu tô tendo essa clareza maior. Entende? Eu tô conseguindo ter esse discernimento, assim, de coisas que eu gravo, de coisas que são do meu interesse, entende? Eu não sei em si como que vai ser o modelo desse canal a longo prazo. Eventualmente ele pode mudar, pode ser se tornar outra coisa, pode se tornar algo mais, não sei, pode se tornar outra coisa, mas vai depender de como as coisas forem se desenrolando, entende? Mas eu sei que vai se desenvolver para algo melhor. Esse é sempre o cenário, né? Mas está sendo algo bem interessante. Não à toa que um dos pontos foi a questão da divulgação de conteúdo. Acredito eu que isso aqui vai ser meio que um porta-voz para as minhas ideias, para as coisas que eu tenho interesse e que eventualmente você também pode ter interesse, que a gente pode compartilhar das mesmas ideias ou discordar de algumas ideias, tá tudo bem. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e é só o começo.